Olá! Se você está em casa, são as marteladas do vizinho ou uma britadeira que faz um som de enlouquecer. Nas ruas, buzinas freadas, motores de carros, motos, ônibus e caminhões. Lá do céu vem um estrondo literalmente ensurdecedor dos aviões. Isso para não falar nos carros de som e na música alta naquele bar barulhento perto de onde você mora. Viver nas cidades é conviver com excesso de ruídos, com a poluição sonora, uma ameaça real e mundial à saúde humana e até dos animais. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o físico Armando Maroja, pesquisador em acústica ambiental, e a doutora Mariana Bastos, otorrinolaringologista da Clínica Otorrino Brasília. Bom, comigo aqui o jornalista Ricardo Westin, da Agência Jornal do Senado. Obrigado pela presença de todos. Obrigada. Bom, vamos começar com o doutor Armando para ele nos explicar aqui se realmente as cidades brasileiras vivem esse excesso de ruídos, se as cidades são realmente muito ruidosas e haveria o que fazer para consertar esse problema. Nas últimas décadas, né, nós tivemos uma ampliação muito grande do número de veículos nas ruas, né? E nas grandes cidades, a principal fonte do ruído ambiental são exatamente os veículos. Então, a situação vem se agravando já, né, há várias décadas, e principalmente naquelas vias mais próximas, nos edifícios mais próximos das vias de ligação do subúrbio para o centro das cidades, isso é mais crítico, né? Então, aqui em Brasília, os eixinhos, a W3 e um pouco menos a L2, né? Que são avenidas de grande circulação, de grande fluxo, como arteriais da cidade. Exatamente. Né? Quem vive próximo a essas avenidas é quem sofre o maior impacto ambiental. Quem vive próximo desses lugares corre risco na sua saúde auditiva, doutora? Com certeza. A partir de 80 decibéis já tem um certo risco, já é danoso à nossa saúde auditiva. O nosso ouvido, ele tem um sistema de proteção, mas quando você está constantemente exposto a esse ruído, você vai perdendo, ele vai fadigando. Então, essa fadiga leva à perda auditiva. Doutora Mariana, como se dá a perda auditiva? Normalmente, as pessoas não se preocupam com a poluição sonora. A poluição do ar, as pessoas já sentem no nariz, a poluição visual é uma coisa que incomoda, a poluição da água, as pessoas não vão beber aquela água. Parece que a poluição sonora não desperta o mesmo tipo de preocupação. Por que isso acontece? Sim, deveria ter esse tipo de preocupação, porque nós deveríamos nos preocupar com a audição igual a gente se preocupa com o óculos, com a nossa visão. Só que tem, primeiramente, um certo preconceito com a pessoa que utiliza aparelho auditivo, que graças a Deus a gente está melhorando isso na população, está sendo mais conscientizada, mas as ondas sonoras, elas chegam no sistema auditivo através dos ossículos. E aí essas ondas elas penetram na cóclea, e aí na cóclea nós possuímos cílios, pequenos cílios, que vão conduzir o som desde uma onda mecânica até o estímulo elétrico que vai chegar até o cérebro. Então, quando você está exposto a muito ruído constantemente, o que acontece? Esses cílios, pequenos cílios, vão morrendo. Então, nós vamos tendo perda auditiva progressiva. Começa como uma coisa leve, sem afetar as frequências da fala, mas pode vir a evoluir com danos até na vida social de um indivíduo. Vamos começar mostrando umas artes que nós preparamos aqui para abordar melhor esse assunto. A gente começa tentando aqui mostrar para as pessoas quando o limite de conforto, que é até 50 decibéis, né, segundo a Organização Mundial de Saúde, acima de 55 já começariam a ser uns ruídos que causariam danos, né, e acima de 80 decibéis há o risco de dano permanente, né, doutora? Tem uma outra arte aqui que a gente vai mostrar uns exemplos para o pessoal do grau de intensidade do som, né? Então, uma conversa de 50 a 55 decibéis, né? Um ônibus acelerando 80, um show, uma boate, alguma coisa que tenha música muito alta já é de 100 a 110 e um avião 150 decibéis, que aí já é
praticamente ficar surdo, né? É perder completamente a audição se você ficar exposto a isso por um... Se você suporta muito tempo se você ficar com 150 decibéis no ouvido, doutora? Na verdade, quando você tem esses níveis de pressão sonora muito altos, pode haver ruptura do tímpano, né? Esse que é o principal perigo. E aí é então, irreversível. Aí você obrigatoriamente, nesses locais, tem que usar os equipamentos de proteção individual, tipo concha, para poder... E que equipamentos são esses? Você é mesmo aquele tipo um fone de ouvido, só que ele tem uma... Por dentro, né? Não é como um fone de ouvido. Ele tem uma borracha, um isolamento acústico especial, né? Sim, hoje algumas empresas de aparelho auditivo já produzem aqui no Brasil alguns plugs que levam a proteção em certos ambientes, proteção de ruídos. Doutora Mariana, a senhora citou que é um problema progressivo a perda de audição. Isso quer dizer que as pessoas só vão se dar conta de que estão perdendo a audição quando a perda já está bastante avançada? Sim, porque a perda auditiva induzida pelo ruído, ela geralmente, inicialmente, não pega as frequências da fala. Ela não cai o nível de audição na frequência da fala. Mas com a progressão vai caindo também nessas frequências e muitas vezes o indivíduo só percebe quando perde na frequência da fala, que é quando ele escuta uma pessoa, mas não entende o significado da palavra, ele já começa a se incomodar com isso. E já a essa altura o dano já é bem grande. Não é que seja bem grande. Depende do nível de perda, mas nesse nível, se a perda for só devido ao ruído, é porque já está um pouco avançada. Falando em ruído, a gente tem também um outro infográfico aqui que a gente mostra mais ou menos uns limites que foram estabelecidos, um limite padrão que foi sugerido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, né? Em áreas rurais, sítios, fazendas, etc., durante o dia 40, à noite 35, ainda um pouco. Residencial 50, 45, predominantemente comercial 60, 55, industrial 70, 60. É aquele caso, né, doutor Armando, em que as pessoas que trabalham nessas áreas precisam tomar um cuidado adicional. Mas a gente vê que nas áreas residenciais mesmo já está perto do limite, né? É isso que as pessoas vivem no normal nas cidades brasileiras? Dependendo do local, até níveis... Quem habita a margem das vias chega a níveis acima do limite, por exemplo, industrial, de 70 dB. Né? Nós temos trabalhos, né, de simulação de mapas de ruído, onde a gente espacializa esse ruído ambiental. E essas pesquisas mostram claramente isso, né? O senhor faz medições, o senhor faz pesquisa nesse campo? Nós fazemos tanto simulação como também medidas ambientais, né? Com um medidor de nível de pressão sonora, que é chamado de sonômetro. Essas medidas são realizadas durante um certo tempo, né? Você pega uma média e essa média coincide com o valor obtido também nas simulações. O senhor citou que os automóveis são um dos principais causadores desses ruídos danosos aí no meio os ambiente. veículos. Os veículos, né? Em geral, né? Existem normas técnicas estabelecendo o limite de barulho que um automóvel de passeio, por exemplo, pode fazer? Atualmente existem essas normas, né? Essas normas elas vêm se tornando mais restritivas com o passar dos anos, né? Se você pesquisar na literatura, você vai ver isso, né? Algum tempo atrás você tinha um certo limite, e esses limites vêm diminuindo, porque essa é uma das estratégias, né, para você diminuir o ruído como um todo, né? Professor Armando, em alguns países, principalmente na Europa, existe a obrigatoriedade de as prefeituras fazerem esse mapa de ruído, esse que o senhor citou agora. Mapeamento acústico, exatamente. Mapeamento acústico. Para a população saber quais são os lugares mais barulhentos, se elas querem morar naqueles lugares, se o poder público tem que tomar medidas especificamente nos locais mais críticos. No Brasil, não existe esse tipo de obrigatoriedade. É uma coisa que faz falta? É uma coisa que faz falta, né? Porque se você, por exemplo, vai instalar um empreendimento, né? Você deve prever o impacto ambiental acústico. Os outros tipos de impacto ambiental já estão regulamentados, isso é previsto, né?
a proteção das árvores, né, do ar, etc. Mas, no caso do impacto ambiental acústico, ainda não existe uma lei obrigando esse relatório. Mesmo os mapas de ruído, nós só temos uma iniciativa no Brasil que é recente, que é uma lei de São Paulo, que obriga a confecção desses mapas acústicos. Pelo que a gente entende, a legislação em questão de excesso de ruídos urbanos é basicamente municipal. Cada cidade meio que legisla sobre isso e fiscaliza sobre isso. Não existe um órgão no Brasil que toma conta disso, existe? Um órgão específico não, mas nós temos a norma 10.151 da ABNT, que é exatamente esses limites que você mostrou, são estabelecidos nessa norma, né? E essa norma ela tem força de lei, porque ela é amparada por uma resolução do CONAMA. Que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então, a princípio, as legislações municipais, né, elas deveriam ter como limite superior os estabelecidos por essa norma. Não é o que acontece? Muitas vezes não, né? Você tem conflitos, né? Aqui em Brasília mesmo, nós estamos num momento de mudança da lei, né? Onde se colocam limites próximos às residências, às fachadas da residência, com valores bem acima dos valores que você mostrou anteriormente. Doutora Mariana, normalmente o que se ouve por aí é que a pessoa que reclama de barulho, ou barulho do vizinho, ou barulho do bar que está ali perto de casa, essas pessoas que reclamam são pessoas chatas, que é uma frescura. A questão do barulho é mesmo questão de capricho ou leis do silêncio, como já existem em algumas cidades, realmente são necessárias? São necessárias, sim. Tem pessoas que têm uma sensibilidade maior ao som, então nós temos que respeitar isso. Tem pessoas que têm uma facilidade maior da perda auditiva, elas já têm uma sensibilidade. Tem indivíduos que têm ouvido único, um dos lados do ouvido já tem perda auditiva severa e só tem um ouvido, então nós temos que preservar a audição dessas pessoas. Então, é necessário, com certeza. Os autistas são mais sensíveis ao som também, não é? Sim, são bem mais sensíveis. Essa preocupação é bastante pertinente e a gente tem umas artes para mostrar que o excesso de ruídos não é uma brincadeira e não é uma questão de frescura, né? Os riscos à saúde humana são consideráveis. Primeiro, naturalmente, a deficiência auditiva. Nós temos aí 360 milhões de pessoas no mundo que têm algum tipo de deficiência auditiva, em vários graus, congênita, que a pessoa já nasce com um problema ou adquirido ao longo do tempo, e os distúrbios do sono. Você vê que quando você está perto do barulho, 80% talvez dos casos associados de sono, dificuldade de dormir, são com ruídos, né, doutor? Então, realmente, não é uma questão de você ser um mau vizinho, você ser um cri-cri, ser um cara chato, é que realmente barulho em excesso é prejudicial à saúde. Sim, com certeza. Até esses indivíduos que têm essa perda auditiva induzida pelo ruído, muitas vezes eles começam a ter o zumbido, que é um barulhinho no ouvido. E esse barulhinho vai atrapalhar no sono, a você iniciar o sono, manter o sono em níveis mais profundos, na concentração, até em pessoas que precisam de uma concentração no trabalho maior, correm maior risco de sofrer um acidente de trabalho. Pode falar, Ricardo. Professor Armando, o barulho, o ruído, ele ultrapassa muros, ultrapassa paredes, sem pedir licença. Então, a gente invade o espaço das outras pessoas, às vezes nem mesmo sem se dar conta. O senhor acha que pessoas que fazem muito barulho, isso tem alguma relação com cidadania, com educação, com empatia? Como é que se muda comportamento? Tem a ver com educação, a escola? Eu acho que a solução para esse problema realmente está na educação, né? Nós temos lá na Faculdade Planaltina até um projeto que é ruído, a solução está na educação. Então, a gente já está iniciando esse projeto, né? Então, nós verificamos que dentro da escola também níveis de ruídos muito altos, né? Então, e também uma coisa importante é que mesmo os documentos oficiais, eles não prevêem uma menção, né, uma formação na área de poluição ambiental, mas é só do ar e da água. Eles esquecem a poluição sonora. Poluição sonora, na verdade, só no final
do século passado que ela começou a ser percebida como mais um tipo de poluição ambiental. Até então ela era, de certa forma, ignorada, deixada de lado. Do século XX mesmo? Exatamente. A partir dos anos 80, por aí para frente, é que começou a se ter uma maior preocupação. E a gente sabe que os riscos da saúde, além daqueles que a gente já citou, que é o distúrbio de sono e a deficiência auditiva, tem até problemas cardiovasculares, porque o corpo produz hormônios que, numa situação de estresse acústico, por assim dizer, né, elevam muito a pressão arterial e o batimento cardíaco das pessoas. E, doutor, eu queria conversar com a senhora também sobre a questão dos problemas psicológicos. A pessoa que fica ouvindo muito barulho o tempo inteiro, ela acaba tendo todos esses sintomas aí, ansiedade, estresse, mau humor, depressão, entre vários, né? Então, realmente, os danos à saúde podem chegar até a questão do psicológico, né? Sim, quando o paciente, o indivíduo é exposto a muito ruído, ocorre uma ativação do sistema límbico, que é o nosso sistema do corpo responsável pelas emoções. Então, vai aumentar o estresse, a ansiedade, até tremores e até sintomas também físicos. A pessoa pode, por exemplo, uma pessoa que já tem enxaqueca ou que já tem uma predisposição a crises convulsivas, essas crises podem ser iniciadas devido ao ruído. Interessante, vendo esses problemas psicológicos, ansiedade, depressão, a agressividade é um dos problemas também que aparecem por quem dorme mal, problemas com os reflexos. A gente poderia fazer uma ligação que o barulho, de certa forma, também está ligado à violência e a acidentes? Se a pessoa está irritada, a chance de ter um conflito na rua, se desentender com alguém é grande. Se ela dormiu mal, está sem reflexo, pode dirigir e provocar um acidente. Ou seja, o barulho chega a esse ponto de provocar esses problemas reais na vida da comunidade? Chega a esse ponto. Porque uma noite de sono mal dormida, o que significa? Que a pessoa não chegou aos níveis de sono mais profundos, que são os níveis de sono que você descansa, que ocorre liberação hormonal, seu corpo descansa. Então, essas pessoas de dia vão estar mais irritadas, vão estar mais propensas, sim, à agressividade. Então, Maroja, a fiscalização desses níveis que são, inclusive, tem a força de lei, como o senhor citou, fixados pela ABNT. Na capital do Brasil, por exemplo, que é o seu campo de pesquisa nesse sentido, o senhor considera que a fiscalização desse excesso de ruídos urbanos é adequada ou precisa melhorar muito ainda? Eu acho que essa fiscalização existe, né? Em Brasília, nós temos o IBRAM, ele está disponível para a população, pelo menos a informação que eu tenho é essa, né? Se você ligar 156, opção 2, se eu não me engano, você tem acesso a esse portal de reclamações. Para fazer uma denúncia. Fazer uma denúncia. Você pode fazer uma denúncia, né? Então, o IBRAM, ele atende. Agora, o que nós temos no caso dessa lei é que ela é dúbia em relação ao local da medida. Então, você não sabe se você vai medir nas proximidades do bar ou daquela pessoa que está sendo incomodada. E isso faz uma grande diferença, porque a onda sonora ela tem um decaimento com a distância. Claro. Então, se você mede muito perto, você vai prejudicar o comerciante, né? Se você mede perto da casa da pessoa, seria um lugar mais justo, né, de você realizar essa medida, porque aí você está vendo naquela pessoa que está sendo incomodada qual é o nível que está chegando. Mas isso não está na lei. Não está na lei. Local da medida. Então, isso fica a critério do fiscal? Ou... De certa forma, sim, né? A lei está sendo reformulada, né? A SOBRA, que é a Sociedade Brasileira de Acústica, está participando dessa reformulação, mas ainda não terminou ainda esse processo, né? Professor, retomando essa questão, aquela questão da educação, se a gente ouve uma música em determinada altura na nossa casa, a gente chama de música. Se é o vizinho que está ouvindo a mesma música, no mesmo volume, a gente a chama de barulho. O senhor acha que essa questão de começar a se ensinar na escola que o barulho é poluição sonora e que o barulho é invadir o espaço do vizinho, essa cultura do barulho, ela realmente pode mudar?
Pode mudar. Você vê hoje em Brasília, né, que nós tivemos aí um período grande de racionamento de água, certamente as pessoas pensam antes de abrir a torneira, né? Então a informação é muito importante. Então se o estudante ele tem a informação de que se ele assiste a TV dele, o aparelho lá está marcando 40, o som, mas se ele muda para 20, ele vai assistir da mesma forma, de uma maneira que não vai prejudicar vai prejudicar menos ou não vai prejudicar o seu aparelho auditivo, né? Ele tem de perceber isso. As pessoas estão num ambiente de som alto e elas não percebem isso, que está tão alto que se baixar o som, ela vai conseguir todo mundo falar e se entender e escutar os outros. Então é isso que as pessoas têm de se conscientizar em relação a isso. As pessoas também têm que se conscientizar quanto ao uso do fone de ouvido, doutora? Com certeza. Na Europa já... Excesso de ruído bem dentro do ouvido, né? Sim, sim. Principalmente os jovens, né? Ficam muito tempo com fone de ouvido, é exposição ao ruído. Na Europa já tem eles já têm um limite, né? Eles não colocam acima do limite suportado do ouvido. Eu não sei como é que está essa questão aqui no Brasil, mas é muito importante isso. O próprio aparelho bloqueia. O próprio aparelho bloqueia. Quer dizer, não permite que a pessoa coloque o volume num nível que vai causar algum dano para a audição dele. Sim. Eu acho que isso no Brasil não existe, né, Ricardo? Não ouvi falar. Também não tenho conhecimento disso, não. E como o senhor estava lembrando, né, as coisas estão muito fluidas nessa questão do controle da poluição sonora, né, do excesso de ruído nas cidades, né? Porque cabe às prefeituras. A gente sabe que você tem prefeituras muito ricas, como, quer dizer, Brasília não é uma prefeitura, é um governo, mas Rio de Janeiro, São Paulo são prefeituras ricas e capazes e com um corpo técnico enorme, mas você tem 6 mil municípios no Brasil, quase 6 mil municípios no Brasil, você tem cidades pequenininhas, que é com elas essa responsabilidade. Tem jeito de resolver isso? É aquilo que eu falei para vocês, né? Tem de começar da base, que é a educação, né? Nós estamos iniciando esse projeto, né, na Faculdade Planaltina para tentar resolver um projeto piloto. Nós vamos criar cartilhas, o material para os professores usarem em sala de aula, para efetivamente iniciar com essas escolas um processo de, não vou dizer solução, né, mas de diminuição desse problema. Doutora Mariana, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor e nessas lojas de aplicativos dos celulares, a gente pode baixar aqueles aparelhos que medem o ruído, o decibelímetro, não é? Eu, por curiosidade, fiz isso, comecei a usar e me surpreendi com o ruído que me cerca, embora eu não imaginasse. A senhora sabe se esse tipo de aparelho, ele talvez não seja preciso, mas se ele ajuda as pessoas a se conscientizarem, é interessante baixar? Sim, acredito que sim, porque você tem conhecimento do ruído que você próprio está causando para os outros. Então, talvez para você não esteja incomodando, mas você está incomodando o seu vizinho, seu colega. Então, acredito que sim. Os bares em Brasília estão constantemente em disputa, porque a cidade tem aqui uma característica urbana em que, muitas vezes, as áreas de lazer estão muito próximas das áreas residenciais, né? Então, muitos bares aqui em Brasília fazem shows, tocam música, apresentações de bandas, e isso sempre perturba muito os vizinhos, né? Então, como ele disse no começo do programa, alguns são taxados de chatos. Mas o senhor já fez algum estudo em relação a isso, de como é que é esse excesso de ruído causado por esses bares que fazem música ao vivo? Nós temos algumas situações críticas em Brasília, né? Inclusive tem a da 410 Norte. Lá nós temos que, em certos dias da semana, é um ponto de encontro dos universitários, né? Então, isso incomoda significativamente a população, né? As pessoas que moram nas proximidades, inclusive a prefeitura da quadra, todo mundo já fez movimento para fechamento desses bares, mas esse conflito continua. É difícil, né? Doutora Mariana, a gente aprende desde pequeno que na biblioteca tem que fazer silêncio, na igreja tem que fazer silêncio também. Nos hospitais? No hospital tem que fazer silêncio. É uma coisa que tem que ser praticamente imposta. No Brasil falta a cultura do silêncio, valorizar, claro, não um silêncio absoluto, mas um ambiente sem ruído, um ambiente tranquilo. Falta esse tipo de cultura? Com certeza.
É igual já foi dito, é uma questão de educação, né? Tem que começar da base, essa cultura mesmo de respeitar o próximo, não fazer muito barulho. Gente, eu queria agradecer a presença de todos aqui no programa, ao Ricardo, meu colega, o doutor Armando, a doutora Mariana, muito obrigado. Obrigado pelos esclarecimentos. Obrigada. Obrigado. Bom, se você quiser rever, baixar ou repassar o link, basta acessar a nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Ou então o canal da TV Senado no YouTube, youtube.com/TV Senado. Para fazer algum comentário crítico ou sugestão, mande um WhatsApp para a gente, 61 99966 1616, ou telefone de graça para o Alô Senado, 0800 61 2211. Muito obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.